Olá pessoal, estamos aqui para a nossa primeira aula, para o nosso primeiro encontro sobre coronavírus e a nova realidade no nosso país. A gente sabe que isso já vem há algum tempo sendo anunciado, a gente tem noções da perspectiva do que aconteceu lá na Ásia, Europa, que ainda está acontecendo numa situação bastante preocupante, e chegou nas Américas e na América do Sul, Brasil, e a gente precisa enfrentar essa nova situação. E a ideia desse projeto gratuito, a gente não vai oferecer curso avançado, curso pago, não. A gente está em época de auxílio mútuo e a ideia é trazer mais informações sem viés político, ideológico. A ideia é trazer o que a gente consegue verificar na realidade jurídica e o que pode ajudar as pessoas, seja na área civil, seja na área trabalhista, tributária, penal, sem tomar partido, sem dizer se isso é um avanço político, se não é, se é um viés de esquerda, de direita, se apoia ou não apoia determinado político, governador, presidente, ministro, etc. A ideia é trazer a informação, uma visão técnica, para que a gente possa se auxiliar nesse momento de crise e sair dessa crise melhor do que a gente entrou, pelo menos intelectualmente, paz interior, crescimento espiritual e intelectual. Tá ok? Então, me chamo Mário José Balqueiro Júnior, para quem não me conhece, sou juiz de direito desde 2002, curitibano, mas sou mato-grossense de coração, atualmente numa vara de execução penal da capital, aqui em Mato Grosso do Sul. O projeto, a gente vai se basear em aulas, em apresentações rápidas, coisa aí de 20 minutos, no máximo meia hora, para que não fique cansativo. A gente sabe que o tempo de todo mundo é corrido e que a gente possa, dentro desse período aí de limitações, de transição, de trabalho, de aglomerações, etc., que a gente possa arrumar um tempinho para crescer em informação, tá ok? Então, a partir de agora, essa é a primeira, a gente vai analisar tópicos legais. Eu passei o domingo ontem, hoje é segunda-feira, eu estou gravando dia 6, eu passei o domingo ontem fazendo uma pesquisa de legislação. Tudo que tem nessa área aí ligada a coronavírus, seja vantagens fiscais, crédito, questão de trabalho, para que a gente possa melhorar o nosso cotidiano, saber o que eu posso fazer com o meu funcionário em casa, com a minha funcionária, poder auxiliar as pequenas empresas que são minhas clientes no escritório, poder passar informação para aquela pessoa de baixa renda, que às vezes vai me pedir auxílio, não sei o que fazer, não sei onde buscar ajuda. Então a ideia é compilar o máximo de informações sem viés político-ideológico, tá ok? Vamos começar, espero que possa ser útil. Ao longo da semana, essa semana até semana que vem, a gente vai soltando aí alguns vídeos, sempre nessa perspectiva, informações técnicas, científicas, sem discussão político-ideológica, ok? Então vamos lá. Para a gente começar, fazer uma breve introdução, não só para a apresentação de hoje, mas para o nosso trabalho a partir de agora. A ideia é que a gente verifique qual que é a problemática, para a gente saber onde está pisando. Não por acaso, o slide que vocês estão acompanhando aí do meu lado, tem um piso de madeira. A hora que eu comecei a olhar os slides para preparar a aula final de semana, a hora que eu li esse, eu disse, não, é isso aí mesmo. A gente precisa saber onde está pisando, a gente precisa ter mais segurança, saber que aqui é seguro, saber que eu estou trabalhando direito, saber que eu estou passando as informações direito. E às vezes as coisas chegam ao nosso ouvido já com filtros, e esses filtros às vezes tendem a levar para uma interpretação assim ou assado. Então a ideia é que a gente traga informação baseado na lei, o que eu tenho de ferramenta, tá? Para eu atuar como advogado. Para eu, às vezes, não sou advogado, mas estou assistindo aqui porque eu sou microempreendedor, eu quero saber essa questão aí de funcionário, de crédito. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa. A gente que tem filho, como que vai ficar a história das escolas, as crianças estão em casa. Eu ouvi essa semana uma pessoa que trabalha próximo a mim dizendo, eu estou preocupado que as crianças vão perder o ano. Calma, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada tema. Hoje vai ser uma apresentação bem geral, trazendo um monte de ferramenta para várias áreas. E depois, à medida que a gente vai avançando, a gente vai aprofundando aí sim em áreas mais específicas,
direito civil, questões contratuais, bancário, despejo, alimentos, visita, guarda, coisas que podem ter implicações a partir do Covid-19. Direito penal, né, que é a área que eu leciono na Escola da Magistratura, a partir de agora, o que eu tenho de implicação? Prisões preventivas, a gente acabou de passar por algumas adaptações do pacote anticrime e já chega agora essa nova realidade a partir do Covid-19. Execução penal, prisão domiciliar, a DPF, a recomendação 62 do CNJ, muito polêmica, muito debate na mídia entre os profissionais do direito. Então a gente vai avançando e cada apresentação a gente vai trazer tópicos diferentes, tá ok? Então, como eu comecei a falar na abertura, a gente vem passando por um momento de crise, é inegável, a possibilidade da gente crescer com essa crise é nossa, né? Eu posso buscar mais informação, eu posso me adaptar a uma nova realidade, eu tenho muita questão tecnológica hoje em dia, será que eu estou usando isso? Será que eu já percebi como que eu posso utilizar essas novas ferramentas? Agora eu posso ficar me lamentando, ficar em casa sofrendo, chorando, ficar assistindo notícia triste, sensacionalista e não andar para frente, né? Ficar estagnado ou pior ainda, andar para trás. E tudo que a gente não quer para nenhum de nós é essa situação, é sofrimento e não avançar. Acho que a ideia desse projeto é justamente possibilitar mais ferramenta para aprendizado, para crescimento de cada um de nós. Então, dentro dessa ideia, né, de visão técnica imparcial, a gente vai ver, hoje é mais de informação, a gente vai ter várias leis aí que eu vou fazer a citação, mas nas próximas vocês vão ver, eu vou falar, por exemplo, da prisão preventiva. Eu posso utilizar isso para quem tem um viés mais rigoroso, mais progressista, e para quem tem um viés mais garantista, mais liberal, e daí cada um vai ter a sua convicção. Eu posso até dar a minha opinião, mas eu vou trazer os dois lados da moeda, que muitas vezes não se faz, né? A gente tem o mau costume no país de trazer só a versão que interessa, né? Tem que ser assim, tem que soltar, tal situação é opressora, e se fala de uma situação como se só aquilo existisse no debate técnico, tá ok? Isso é o que a gente não vai fazer aqui. A ideia é trazer a possibilidade de que vocês formem a sua opinião, para que você defenda o que você entende correto, e não aquela ideia de encarneiramento, onde você só vai seguindo da frente, fazendo o que te mandam fazer, e isso é tudo que a gente não quer, tá ok? Então, dentro dessa nova realidade, a gente tem agora, no início de 2020, uma situação bastante triste que começou na China, se expandiu, pela Ásia, Europa, chegando nas Américas agora. No comecinho de março, eu não entendi o porquê tanta demora, mas no comecinho de março, a Organização Mundial de Saúde, ela reconheceu que a gente vive uma situação de pandemia, né? A gente vive uma situação de calamidade sanitária, onde essa doença se expandiu e ela tem tamanha gravidade em razão da quantidade de óbitos, porque ela transmite muito fácil em razão dessa transmissão maciça, a quantidade de superlotação do sistema de saúde também costuma acontecer e os óbitos são alarmantes e às vezes também as pessoas fazem ainda mais alarde do que eles já são por si. A partir dessa nova realidade, quanta mudança a gente vem passando, e essa mudança acaba gerando crise econômica, crise psicológica, crises humanitárias, questão de fome, questão de subsistência, questão de emprego, questão criminal, questão de revisão contratual, questão dentro das relações de família, e é isso que a gente vai começar a ver a partir de hoje, sem um viés político, tá bem? Espero que seja útil. São 8 slides, esse é o segundo para a nossa primeira apresentação, e vamos avançar. A gente não vai ficar falando aqui de impressões políticas e nem a notícia da imprensa, não. O que a gente vai falar aqui é buscar leis e trazer para vocês ferramentas, onde que eu encontro, eu sou advogado, eu sou profissional do direito, atuo em outra área do direito, onde que eu encontro base para essas discussões que a gente vê no dia a dia, aí, seja no meu dia a dia social, hoje bastante limitado, seja no meu dia a dia de operador do direito, de aplicador da lei. E daí? Me parece que um norte para a gente seguir
lembrar que eu tenho uma situação de pandemia decorrente de uma doença infecciosa, viral, grave, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Ponto. Né? Então eu tenho uma situação diferenciada, que a nossa geração não viveu. Tá bem? A partir daí, é importante eu lembrar da Lei 10.289, né, 10.289, porque ela cria esse comitê de crise para tratar do Covid-19. É um comitê interministerial, porque a gente vai verificando que a gente não está tratando só de saúde, né, porque essa situação de saúde ela tem desdobramento econômico, ela depende de questões de infraestrutura, ela tem implicações legais, ela tem implicâncias com relações internacionais, ou seja, é uma situação multiministerial, né? E essa lei 10.289 reconhece isso e cria esse comitê para tratar as diretivas da situação do nosso país, tá ok? Então esse seria uma primeira diretiva. A lei 13.979, também agora de meados de 2020, né, de fevereiro, ela reconhece a necessidade de enfrentamento com medidas sanitárias em razão da pandemia reconhecida pelo país. Ela reconhece que nós temos uma situação grave de saúde pública, uma situação grave de infecção, uma situação que pode perder o controle. Em razão disso, é criado através da Lei 13.979 essa situação de reconhecimento de emergência sanitária com restrições. Restrições essas que afetam a circulação de pessoas, circulação para entrada no país ou saída do país, para quem ia viajar ou planejou alguma viagem sabe disso, né? Foram cancelados muitos voos, parte porque já não estava tendo procura, as pessoas verificaram que era melhor, né, se resguardar para preservar a sua saúde, a saúde do próximo, e ao mesmo tempo também porque muitas entradas e saídas do país começaram a ser restringidas. A questão da quarentena, da não aglomeração, elas partem daqui, tá? Se vocês forem fazer uma busca legal para onde que eu vou me embasar para discutir a situação X ou Y, né, que chega para mim como operador do direito, partam aqui da Lei 13.979, tá ok? Aqui vai falar dessas restrições, e essa restrição ela se baseia em situações técnicas, condições técnicas sanitárias, e depende de um reconhecimento, de uma manutenção pelo Ministro da Saúde, que foi indicado na lei para indicar se vai precisar manter isso por quanto tempo. 60 dias, 90 dias, prorroga, não prorroga, e fica lá claro que não vai ser além do que a OMS achar que é necessário. Tá? Então, se aqui a situação se tranquilizar antes, pode rever essa situação de calamidade sanitária. Se não, vai ser até a OMS reconhecer que não existe mais essa situação emergencial. Ferramentas importantes que são trazidas a partir desse reconhecimento de emergência sanitária em estado de calamidade pública. Mas a lei fala um monte de coisa, o que interessa ali, né? Faz um filtro aí, o professor me diz o que interessa nessa lei 13.979. Ela vai, quando ela reconhece uma situação de calamidade pública, uma situação emergencial, ela salvaguarda, ela coloca alguns direitos acima de algumas situações burocráticas que a nossa legislação exige. Um exemplo clássico é registro de medicamentos. Vai facilitar, por exemplo, a compra de medicamentos, ainda que não estejam registrados na Anvisa, se for comprovado que ele é efetivo para determinado tratamento aí em razão do Covid-19. Esse é um exemplo. E outro exemplo que a gente já vem acompanhando cotidianamente é a situação das licitações, porque uma situação emergencial não dá para eu abrir o edital, convidar os interessados, ter toda a fase de habilitação, de propostas, de análise dessas propostas, de publicação do resultado, de impugnações, para lá na frente comprar. A situação emergencial, a compra é para ontem, a compra de material, de medicamento, de insumo para máscara, de ventiladores, né, para respiração artificial, são situações enérgicas, rápidas, tem que ser para ontem, por isso a dispensa da licitação. Claro, né, se busca a melhor compra, o interesse público, aquelas diretrizes da administração pública se mantêm, mas com menos burocracia, colocando a situação emergencial acima da burocracia que é exigida
né, no direito público, mais especificamente aqui, quando a gente fala em administração pública. Tá ok? Então, verificando que a gente falou pouca coisa legal e já tem quanta informação, né? Se a gente continuar avançando, medida provisória 927. Tá? Confesso que a área trabalhista não é meu forte, então aqui eu vou me limitar a trazer informações para quê? Para auxiliar vocês que atuam na área trabalhista, para saber, né, quais direitos que eu posso oferecer como ferramenta, seja para o empregador, seja para o empregado, né, para tentar manter o emprego. E a ideia das modificações, quando a gente fala em relação de trabalho, essas medidas trabalhistas elas podem ser adotadas pelos empregadores com que objetivo? Para manter o emprego. Né? Então eu posso ter essas adaptações, essas limitações, reduções, para quê? Para não mandar embora o servidor, o funcionário, que a gente sabe que é uma época difícil para o empregador, onde houve queda na arrecadação e isso fica mais difícil dele manter o emprego. E para o empregado da mesma forma, né? Porque se ele for demitido agora, a chance dele arrumar emprego num período de crise, né, como regra, vai ser muito menor, vai ser muito mais difícil. Então, quando a gente for falar de relação de emprego, lembrem da medida provisória 927, que a gente vai começar a falar dela agora e no próximo slide também. Quando ela fala de relação de emprego, cuidado, né? Relação de emprego, você é elitista, eu não estou falando de relação na administração pública. Né? Servidor público é outro regimento, tá? É outro estatuto, é outra legislação. A gente está falando para iniciativa privada. Na iniciativa privada, então, trouxeram algumas ferramentas, né, na medida provisória e me parece que a medida provisória agora sim ela tem cabimento como um todo, porque quando que cabe a medida provisória? No caso de urgência e relevância. Às vezes não vamos esperar o processo legislativo mais complexo. O presidente já pode fazer uso de uma medida provisória, né? Não para tudo, por exemplo, para direito penal, não, mas para algumas questões legais é possível utilizar a medida provisória baseado na urgência e relevância, que às vezes é um pouco, né, mitigado, é muito usado a medida provisória, mas numa situação de calamidade, numa situação emergencial como a gente está, me parece, quando for para tratar da pandemia, bastante viável utilizar a medida provisória. Que mais? Decreto. Tá? Eu tinha pulado aí essa explicação. Para quem já faz tempo que não estuda direito constitucional, ou para quem não lembra mais desse tema, a gente tem leis, né, no sentido estrito, no sentido lato. Eu tenho leis no sentido estrito, que é aquela lei que segue o processo legislativo. Eu tenho a medida provisória, que eu acabei de explicar, e eu tenho decretos regulamentadores, eu tenho decretos para explicar, para interpretar, para dar uma diretiva na lei, para não deixar dúvida. Às vezes a própria lei deixa essa lacuna para que um tema técnico seja especificado através de um decreto, né? Então eu posso utilizar outros institutos legais para esmiuçar uma questão legislativa, ok? Então, dentro dessa medida provisória 927, o que eu tenho de ferramenta? Né? Eu como advogado, eu como empregador, eu tenho funcionário na minha casa, tem gente aí que tem motorista, tem gente que tem a funcionária doméstica, né? A secretária do escritório, servidores dentro, né? Funcionários dentro do escritório, dentro da empresa do seu pai, da sua esposa, do marido. O que eu posso ter como norte, saber se eu tenho novas ferramentas, se é o caso de eu buscar ajuda especializada ou não, o que eu tenho como opções. E a medida provisória 927, ela traz opções interessantes para resguardar o emprego e para ajudar também o empregador. Tá? Primeira delas, possibilita o teletrabalho. E um teletrabalho sem uma convenção coletiva, sem um grande acordo formal, desde que seja comunicado com uma antecedência mínima, pode possibilitar um teletrabalho, onde você, na sua empresa, vai possibilitar que os seus trabalhadores, que os seus colaboradores trabalhem em casa. Claro que, na medida que você, como empregador, vai dizer, eu quero que vocês continuem trabalhando para mim, só que de casa, ele tem que ter um mínimo de estrutura para trabalhar em casa.
dependendo do setor, né, da sua empresa, do comércio do seu cliente, sabe que por exemplo, trabalha com TI, né, tecnologia da informação. São pessoas que vão ter equipamento em casa, estão acostumados a ficar no computador. Agora, dependendo do ramo de atuação, fica mais difícil. É teletrabalho, mas é trabalho braçal. Não tem jeito de fazer uso de teletrabalho. Ou é determinado trabalho, mas é uma pessoa que não tem equipamento adequado, é uma pessoa que não tem condições, né, para utilizar esses mecanismos mais específicos. Então, vai ter que ser analisado caso a caso, com a possibilidade de o empregador fornecer essas ferramentas. Tá? Então, primeiro item, possibilita teletrabalho, sem uma grande convenção, sem um acordo coletivo. Empregado e empregador podem combinar a possibilidade de teletrabalho. Segunda opção, é possível antecipar férias. Né? Sei de bastante gente que antecipou férias de funcionários, tanto porque a dificuldade de transporte, né? O transporte coletivo em muitas grandes cidades foi suspenso, foi interrompido, para evitar aglomeração dentro do transporte coletivo. Então foi dado férias coletivo para funcionários. Né? Funcionários domésticos, funcionários do comércio, funcionários de pequenas empresas, né, que usam o serviço público de transporte. Então associou uma coisa a outra, evitar aglomeração, com queda no faturamento, queda na produção, e daí vamos antecipar férias. Aquelas férias que o funcionário ia tirar no segundo semestre, ou que vai tirar só no final do ano, por exemplo, né? Vamos tirar já. Uma dúvida, mas quanto tempo antes, desde que seja avisado com um período razoável, e a medida provisória ela costuma falar desse período razoável, né, em vários itens, como 48 horas, combina pelo menos com 48 horas de antecedência, empregado, empregador, ou vamos antecipar as férias. Está difícil da gente trabalhar, não está tendo procura, né, o comércio está fechado, vamos antecipar as férias. Tá? Daqui 2 dias, então, o senhor, a senhora vão entrar de férias. Uma dúvida comum mas ele não tem férias para tirar, não completou o período aquisitivo, né? A cada 1 ano de trabalho, direito a 1 mês de férias, ele acabou de tirou em dezembro, não tem período aquisitivo completo. Não importa, se houver interesse dos dois lados, né, em combinar aí essa situação, me parece perfeitamente razoável que o empregador diga, para eu manter o teu emprego, a gente vai precisar disso, porque a crise é agora, não adianta você ficar em casa agora e a gente não está trabalhando direito, e quando chegar lá em dezembro, você vai querer tuas férias, eu não vou poder te dar, e essas férias vai acumular, vai dar trabalho, ou seja, tira agora. Tá? Então eu posso antecipar férias mesmo sem ter o período aquisitivo. Férias coletivo, né? Aquelas empresas que deram férias para todo mundo, é possível? É outra ferramenta. Tá? Para aquelas empresas um pouco maiores, podem fechar e dar férias coletivo. Nesse mês a gente vai parar tudo, porque já está cheio de restrições mesmo, a arrecadação já está ruim, então vamos antecipar as férias, porque depois da crise a gente vem com força total. E é tudo isso que a gente quer, né? Que todos os ramos da economia venham com força total depois da crise. Porque no fundo, essa introspecção, esse fechamento nosso como um todo na economia é necessário por uma questão de saúde. Tá? E quanto mais rápido a gente voltar e com saúde, melhor. Aproveitamento de feriados, antecipação de feriados, claro, feriados oficiais. Eu posso antecipar, claro que agora Páscoa e Tiradentes vai ficar mais difícil para quem ainda não fez, né? Tiradentes ainda dá. Então eu posso pegar os feriados ao longo do ano e puxar eles agora para esse período. Né? Então vamos pegar todos os feriados e já vamos considerar que eles estão sendo gozados agora, nesse período, como forma do que desses dias não trabalhados serem compensados pelos feriados, e vai trabalhar depois, trabalhar no feriado. Tá? Então não vai exigir hora extra, não está trabalhando no dia de folga, não vai ser isso. Na verdade, a folga está sendo gozada agora. Tá? Mas é injusto porque eu vou tirar folga para ficar em casa, não posso sair de casa. Pois é. Na verdade, é o ponto de vista do empregado, né, que não pode nem sair para passear. A gente tem várias cidades com praia fechada, né, que é polêmico.
desde que não haja aglomeração, parques fechados, desde que não haja aglomeração, mas é comum pelo Brasil afora. Mas se de um lado é ruim para o empregado tirar férias com restrição de liberdade, por outro lado, é bom para ele manter o emprego, certo? Porque às vezes o empregador vai dizer, mas eu tenho que dar um jeito, eu tenho que me virar aqui, porque se fica sem trabalhar, depois tem feriado, depois tem férias, a hora que eu mais precisar ainda não vou poder contar com o servidor também, né, com o meu colaborador, então vamos adaptar para esse período que ele vai ter que ficar sem trabalhar para a empresa depois poder contar com ele, né? Em troca disso eu consigo manter o emprego, porque se for para ficar desse jeito, então eu vou demitir, faço o acerto trabalhista e, se possível, no futuro, contrato de novo. Não adianta eu ficar pagando salário para não ter o empregado, certo? O que mais? Banco de horas, né? O que é banco de horas? Isso é comum fazer também no serviço público, né? O banco de horas é o período que eu trabalho a mais, fica de crédito para eu gozar, porque na semana que vem eu vou precisar faltar um dia. Então eu trabalho 1 hora a mais, 2 horas a mais, para fazer um banco de horas para gozar o dia lá que eu vou precisar faltar, né? Ou o contrário, eu faltei e eu reponho, combino com o empregador que eu vou repor, né, 1 hora por dia até fechar lá as 8 horas, por exemplo, 6 horas, de acordo com o trabalho de cada um, até eu fechar a carga horária que eu deixei de render, de produzir, de trabalhar. Quando a medida provisória 927 traz essa ferramenta do banco de horas, ela quer dizer o seguinte, já que o servidor vai ficar em casa, ou ele não tem como trabalhar de casa, eu vou continuar com ele, vou pagar salário, mas esse período que ele está em casa, sem trabalhar, vai virar banco de horas. E depois ele vai trabalhar mais quando a gente voltar para a realidade, para a vida normal. Mas vai trabalhar 20 horas por dia, então, porque a gente já está parado há 15 dias, vai levar mais 15 até 2 meses até trabalhar normal, como é que vai ficar? Não. Eu posso utilizar o banco de horas depois, né, dessa crise da pandemia, até 2 horas por dia. Tá? Então, eu trabalho 8 horas, eu vou ter que trabalhar 10 horas para repor esse período feito banco de horas. Mas eu não concordo. É uma possibilidade legal para quê? Para manter o emprego, né? Então, se de um lado o empregado pode achar ruim porque ele está em casa e está fazendo banco de horas para ficar em casa, né? Claro que ele pode aproveitar isso para ficar com a família, para se atualizar, para assistir filmes, para ler um livro, e depois ele vai precisar repor isso. Pois é, né? É uma situação de crise, e ele acaba cedendo, né, utilizando esse período que ele está ficando em casa, e ele vai trabalhar isso depois, em troca de manter emprego, como eu já falei. Às vezes é a forma do empregador continuar pagando o salário dele, senão vai valer a pena ele dispensar o funcionário, né? Dispensar o servidor, dispensar o seu colaborador, como se gosta de falar hoje, né? Outra possibilidade: suspensão de exigência administrativa em segurança e saúde do trabalho. São aqueles exames admissionais, aquelas atualizações temporárias, determinada profissão que de tempo em tempo tem que fazer uma avaliação, tem que fazer a avaliação médica, tem que fazer o admissional para entrar naquele novo trabalho. Então, temporariamente fica dispensado, até porque, por exemplo, se for na área médica, os profissionais da área de saúde estão todos focados na questão da pandemia, né? Tem muita coisa fechada, tem muita repartição pública que não está funcionando plenamente, e daí, né? A gente não pode utilizar dessa situação para prejudicar um trabalho que a gente já tem uma crise aí no setor de trabalho, certo? O item 7 foi retirado na medida provisória 928, ou seja, a gente tem as questões da medida provisória 927, dentre elas trazia a possibilidade de direcionar o trabalhador para qualificação, para atualização, mas foi retirado essa possibilidade, para contar com o tempo de trabalho, a atualização que ele está fazendo, mas foi retirada na medida provisória 928, tá ok? Então não vamos nem perder tempo aqui nesse dispositivo. E por fim, diferimento do recolhimento do FGTS.
diferimento, né? Postergar vencimento, jogar mais para frente, moratória. Tá? Então a ideia do diferimento do pagamento do FGTS é que o empregador ele pode deixar para pagar o FGTS que venceu, que está vencendo agora, mais para frente. Mas quais? Na medida provisória fala quais. Tá? Abril, maio e junho. Ah, não, mas abril, maio e junho vence depois. Não, aqueles que já tiveram, né, o período o período que gera o recolhimento do fundo de garantia, que vai vencer, vencimento, abril, maio e junho. Esses 3 recolhimentos do FGTS, né, agora desse mês, abril, de maio e de junho, ele pode ser pago depois, parcelado em 6 vezes. Né? Então eu tenho 3 recolhimentos, abril, maio e junho, passado esses 3 meses que eu não preciso pagar, eu posso pagar depois parcelado. Né? Abril, maio, junho, julho, agosto, eu vou pagar um. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, meu exercício para pagar esses aí vão ficar parcelados até o final do ano. E parcelados porque vai acabar vencendo os próximos, né? Então, eu vou poder pagar esses agora de abril, maio e junho de forma parcelada até chegar no final do ano. Mais uma ferramenta para diminuir um pouco o encargo do empregador e manter o emprego do empregado. Ok? Vamos lá, avançando. Portaria 126, né, fala da entrada no país. E a gente tem uma situação de que foi vedado por 30 dias, isso vai até 20 e pouco, final de abril, vetado que pessoas da Europa e da Ásia adentrem no Brasil. Tá? Então, pessoas que quiserem eventualmente vir passear, né, chineses, italianos, espanhóis que queiram vir para cá, durante esse período, né, de emergência sanitária, está fechada a entrada dessas pessoas no território nacional. Salvo algumas exceções, ou seja, por exemplo, um brasileiro que quer voltar para o Brasil, esse não, né, seja brasileiro nato, naturalizado. Para o brasileiro, esse não tem restrição. Agora, para o estrangeiro que queira vir para o país nessa época, esse sim tem restrição, porque a gente sabe que muito, né, dessas pessoas que vêm de fora, sejam turistas, sejam brasileiros regressando, é que trouxeram o vírus para o país. Né? E assim foi no resto do mundo. Hoje em dia, num país, num planeta globalizado, a circulação entre países, um vírus altamente contagioso, facilita muito. Então, nesse período de quarentena, de restrições, 30 dias vetado. Ah, mas é só Europa e Ásia, né? Então não pode da China, não pode de países europeus, tem algumas regulamentações que especificam alguns países. E a América do Sul, a gente tem atos específicos. Né? Ah, então não pode vir temporariamente, está fechado para vir da Venezuela. Tem, da Bolívia, tem também. Então a gente tem atos mais específicos para alguns países aqui na América do Sul. Ideia, não é que o Brasil se fechou, é uma situação que todos os países estão fazendo para evitar que mais doentes venham para cá e sobrecarreguem o sistema de saúde. Que mais pessoas que podem estar doentes e sequer sabem, venham para cá e contaminem outras pessoas. Já começa, né, pelo sistema aduaneiro, pelo sistema de transporte aeroviário, que normalmente é utilizado, né, e assim por diante. Então a ideia é mitigar esses riscos, tá ok? Então a gente tem a portaria 126 que trata disso. Então, por exemplo, se alguém perguntar para vocês, né, como advogados, ou formadores de opinião, ou para você saber se alguém de fora pode vir para cá te visitar, está fechado, tá? Abril não pode. Ah, mas se for brasileiro, brasileiro tudo bem, né? Ele está voltando para o Brasil. Agora, outras nacionalidades não podem vir da maioria dos países aí, enquanto a gente tiver com fronteiras fechadas. Ah, mas e no caso de trabalho, né? Se a pessoa está transportando produtos, mercadorias, é diferente, né? Por exemplo, portos. A gente sabe que a tripulação de um grande navio, vamos supor, ela vem toda de fora. Claro que tem que haver cuidados, né, com a questão de saúde. Por exemplo, um navio que vem da China, né, preocupa, tem que haver esses cuidados, mas não há fechamento no caso de cargas. Tá? As pessoas que estão
trabalhando com produtos, mercadorias, é uma situação diferente de quem está vindo a passeio, é um risco desnecessário para todos nós. Avançando, passando, né, portaria 126, que fala do fechamento de fronteiras, temos outros atos, né, administrativos, atos legais falando disso, mas o 126 é o maior deles, é um exemplo da situação. Medida provisória 925 trata da questão da aviação. Né? Vejam quanta informação a gente já trouxe. Para uma introdução, a ideia é trazer muitas informações, né? Uma tempestade de informação para quê? Para que vocês saibam onde buscar. Estou citando lei tal, medida provisória tal, tem na portaria. Então, fazendo essa busca para auxiliar que a tal situação aconteceu, chegou para mim, eu lembro que eu tenho que buscar, porque tem uma portaria que fala disso. Tem medida provisória, eu não achei lei, mas é que está numa medida provisória. Tá? Então, a questão da aviação. A gente sabe que, né, que é um setor que sentiu bastante, foi a aviação. E daí a gente tem a medida provisória 925, que ela possibilita o quê? Eu posso utilizar a passagem, uma nova data, né? A mesma viagem que eu iria fazer agora em abril, eu posso fazê-la em até um ano. Então eu poderia jogar essa viagem para o ano que vem. Consequentemente, a empresa aérea não vai ter que despender o dinheiro para me devolver recursos, já que ela está passando por um momento de crise e a entrada de recursos com muitos trabalhadores. A gente sabe de empresas aéreas que demitiram, né, muita gente. Então a ideia é, eu já comprei a passagem, eu posso remarcar essa passagem sem ônus, né, sem multa, sem problemas, para utilizá-la dentro de um ano. Então se a viagem seria agora em abril, eu posso jogar até o mesmo período que eu iria viajar no ano que vem, né, até abril do ano que vem. Pelo que eu tenho visto, as empresas aéreas não estão observando isso. Né? Eu mesmo tinha uma viagem programada, né? Faço aniversário agora em abril, ia fazer uma viagem. Eu já tinha pago a viagem, né, agora para Páscoa, e o site da empresa aérea possibilita remarcar, só que essa remarcação é para 2020, mas a viagem era agora em abril de 2020. A medida provisória fala para usar dentro de um ano. Né? Então me parece que dá motivo aí para discutir com a empresa aérea, mas eu quero usar esse período só o ano que vem. Né? Esse ano eu não consigo utilizar. Até porque o prazo regulamentar já é esse. Se eu desmarco a passagem, eu posso utilizar esse crédito por até um ano, certo? Outra situação, no caso de devolução, que via de regra, né, deveria ser o mais rápido possível e de forma integral, né, com os descontos do contrato, a partir de agora não vai ter descontos, né, porque a culpa não é do consumidor, mas pensando na situação das aéreas, possibilitou a devolução parcelada em 12 vezes. Tá? Então vejam que aquela passagem que você pagou R$ 1.200, você vai receber 100 por mês durante 12 meses até fechar os R$ 1.200. Tá bom? Então facilita a questão orçamentária das empresas aéreas e você pega o valor de volta sem desconto, até porque não poderia vir mesmo, né? Sanção alguma, mas possibilita que a empresa do transporte aéreo te devolva isso gradativamente, sentindo menos nos seus caixas. Feito. Outra disposição, resolução 152, questão tributária, tá? Possibilita a prorrogação do recolhimento para quem se enquadra no Simples. Então, se os pagamentos que ocorreriam abril, maio e junho, eu posso prorrogá-los. Tá? Então, aquelas pessoas que procurarem sabendo, mas eu posso prorrogar contrato de financiamento imobiliário? Pode, a gente vai falar disso. Tem possibilidade. Eu posso rever acordos? Posso. E questão tributária, tá? Questão tributária é outro ordenamento. Estou falando de direito privado, direito público. Relação intrapartes, entre partes, relação Estado, município. Época que a gente vai passar por grandes despesas, alto custo para investimento na saúde, e me parece que eu tenho que ter o máximo de restrições em recolhimento tributário, dispensar recolhimento tributários.
legalidade estrita na questão do direito tributário. Eu não posso fazer, mas eu vou aplicar analogia porque tem o Instituto do Direito Privado e vou tentar trazer para o público. Cuidado, tá? São regimes jurídicos completamente diferentes. Supremacia do interesse público, tá? Cuidado. Mas a resolução 52, ela fala da possibilidade, né, dessas empresas que se enquadram na situação do simples, né, que fazem esse recolhimento por estimativa, faturamentos pequenos, que essas empresas possam postergar o recolhimento. Então, nessas situações, né, de empresas com baixa movimentação financeira, que se enquadram no simples, elas vão poder, de uma forma de moratória, vão poder recolher abril, maio e junho mais adiante, tá ok? Então é questão de verificar o procedimento aí junto aos órgãos fazendários para poder postergar. Cuidado quando a gente fala, né, nessas possibilidades, dizer, então agora eu não pago mais imposto. Cuidado, tá? Façam os procedimentos necessários. Outro tópico, como é que ficaram as aulas? A criançada toda em casa, universitários em casa, como é que vai ficar, né? Teve uma escola, né, de uma pessoa que eu conheço que diz que teve professor dizendo que acha que vão perder o ano. Calma, né? Vamos lá, com calma. Tudo é adaptação, a gente tem que se adaptar a uma nova realidade. E daí? Será que é razoável perder o ano? A gente está no século XXI. A criançada já usa smartphone, né, quem tem condição financeira. Internet cada vez mais proliferada. Claro que nas escolas, o pessoal de baixa renda, escolas rurais, é uma situação mais difícil, eu concordo. E a gente vai ter que pensar numa forma de recuperação depois do estudo para essas crianças. Agora, em escolas particulares, universidades, né, públicas e privadas, no século XXI, por que eu não uso aulas online? Né? E já vários órgãos de ensino estão fazendo uso de aulas online, onde você fica em casa e assiste as aulas. A gente já tinha, né, muitos cursos online, aliás, né, na área jurídica com crescimento, principalmente na era pós Luiz Flávio Gomes, né, que partiu para um outro plano agora recentemente. Então, os estudos online eles já são uma realidade e me parece que é a hora. Na medida provisória 934 agora, já abril de 2020, ela fala que dispensa o mínimo de dias de dias letivos, tá? Para que se enquadre, para que o aluno feche o período segundo a lei de diretriz. Porque se eu tenho, né, a lei que trata da educação e que fala de um mínimo de dias letivos e com o fechamento de escolas por 15, 30, 60 dias, isso pode restar prejudicado. A gente não sabe se essa situação vai resolver rápido ou não, né? Como a gente escuta do pessoal da saúde, aí é um dia de cada vez, é uma semana de cada vez, vamos com calma. Então essa suspensão de aulas pode prorrogar. Primeira ferramenta, cursos online, atividades por videoconferência, por exemplo. Minhas crianças agora passaram a ter, né, estão aumentando a frequência das aulas online e atividades através de aplicativo da escola. Né? Então, universidades, né, conversando com estagiários do judiciário, dizendo que várias faculdades estão começando com aulas online. Então, os professores dão aula de casa. Hoje a gente tem um monte de plataforma, né, seja YouTube, seja outras várias, eu não vou ficar citando aí para não fazer comercial, mas a gente tem outras plataformas gratuitas, onde as pessoas conseguem utilizar para dar aula para uma grande quantidade de pessoas, ok? Mas tem que ter o conteúdo mínimo, tem que ter o material mínimo, essas pessoas precisam aprender. Óbvio, né? O que não precisa é ter os dias de frequência escolar lá na escola. Tá? Então vai ter que utilizar de outras ferramentas para isso. No caso dos cursos universitários na área de saúde, né? Exemplo, enfermagem, medicina, fisioterapia, a mesma medida provisória 934, ela possibilita a antecipação
da conclusão do curso. Ou seja, aquele pessoal da medicina, que já está no último semestre, aquele pessoal da fisioterapia, da enfermagem, esses profissionais vão poder se formar antes, desde que eles tenham concluído a parte, pelo menos 75% do período de prática na sua grade curricular. Para quê? Para colocar profissionais de saúde, mais profissionais de saúde no mercado, numa situação que talvez se precise cada vez mais. Eu tenho um sobrinho que está no final não sei se acho que é 5º ano da faculdade de medicina, sei de profissionais de outras áreas que não são da infectologia, não são de aparelho respiratório e estão de sobreaviso. Se precisar, serão chamados para atuar numa situação de grande crise que a gente torce, espera, estamos fazendo a nossa parte, espero que todos façam para que isso não ocorra, mas é uma possibilidade, beleza? Então, na questão das escolas, fechando, não se preocupem, a ideia não é perder o ano, a ideia é utilizar de outras ferramentas, com certeza férias escolares vão ficar prejudicadas, né? Para quem estudou em universidade pública ou sabe, né, de realidades da universidade pública em épocas de greves, era comum isso acontecer, para tudo, não tem aula, aí depois vara o ano tendo aula direto, às vezes feriados, às vezes final de semana e principalmente férias, né? Eu lembro de época que as universidades emendavam um ano com o outro, né, um ano letivo com o outro, então ia até fevereiro para conseguir dar conta da grade curricular e já março começava o próximo período que tinha sido aprovado, né, tal ano da faculdade. Então ele terminava na semana seguinte, às vezes uma semana só de intervalo já começava. Então é uma situação nem tão inesperada, nem tão nova na questão principalmente do ensino universitário. Créditos. Essa é a mais nova, né? Eu estou gravando segunda-feira, dia 6 de abril. Agora, na sexta-feira, saiu o MP 944. O que fala a MP 944? Ela traz um programa emergencial de créditos. Mas para quem? Programa de crédito para quem? Para que segmento? Eu tentei esmiuçar aí alguns itens para que vocês consigam ver se enquadram, né? Eu tenho uma microempresa, eu tenho uma EPP, eu sou sócio de uma limitada. Cuidado, né? Vamos ver quais são os parâmetros da lei. A ideia é utilizar determinada faixa das pessoas jurídicas, né? Aquelas nem tão pequenas, que não vai ter funcionários, uma grande quantidade de funcionários, e nem as grandes que não precisam desse crédito pequeno, desse crédito que é limitado a quê? 2 salários mínimos por empregado. Para que isso? Para possibilitar que nos próximos 60 dias, 2 meses, com esse crédito a empresa ela consiga pagar um salário mínimo para cada funcionário, né? Então, quais as condições? Tem que ser pessoa jurídica, o faturamento da empresa ela tem que estar entre 360 mil, né? Não é a micro, né? Entre 360 mil e 10 milhões, né? Então, por exemplo, uma empresa de pequeno porte aí se enquadraria, e eu tenho esse faturamento bruto, né? Então passei no primeiro checklist. Próximo item, o juro de 3,75 ao ano me interessa, é um juro, né, espetacular, subsidiado pelo governo, né, porque taxas bancárias dificilmente seria nesse patamar. Os bancos vão custear parte desse custo e o erário da União 80% do custo desses juros. E como que vai ser pago isso? Vai ser pago 6 meses de carência, como está aí no slide, e depois, passados 6 meses, eu começo a pagar o empréstimo que eu fiz por 36 vezes. Né? Então eu posso pegar isso para vários funcionários, eu tenho lá 50 funcionários, eu posso pegar 2 salários mínimos por funcionário, condicionado que é para pagar os funcionários. Tá?
Mas e como que vai ser feito, né, esse tipo de controle? A própria medida provisória fala que essa negociação ela é feita junto ao banco que você já tem a folha de pagamento dos seus funcionários. Então esse dinheiro vai entrar e vai ser feito o repasse para os funcionários. Isso pode ser feito para 2 meses, ou seja, um salário mínimo cada mês para cada funcionário, e uma condição é que esse funcionário tem que ser mantido no emprego por esses 2 meses, ou seja, é um subsídio governamental para que você tenha como empresário um juro baixo, né? Você não é nem aquele microempreendedor individual e nem é uma empresa já com um porte mais robusto, você se enquadra nessa faixa, você pode pegar essa linha de crédito bastante vantajosa para pagar com uma carência só daqui 6 meses, em 36 vezes, tá? Em troca, tem que manter o emprego do funcionário ganhando o mínimo aí de um salário mínimo que você está pegando com um juro subsidiado. E essa estabilidade, né? Então, se voltou a trabalhar o mês que vem e ele pratica uma situação gravíssima, uma situação que gera justa causa, aí não, né? Então, salvo justa causa, esse funcionário tem, esse servidor, esse empregado, ele tem estabilidade por 60 meses, que é justamente se pega 2 salários mínimos por funcionário para manter ele no emprego, né, com a ajuda do governo nesses 2 meses. Ferramenta bastante interessante para pequenas empresas. E aqui a gente já está chegando, né, no final da nossa apresentação de hoje, e às vezes é um patamar da sociedade que normalmente não vai procurar o advogado, mas todos nós sabemos de alguém nessa situação, né? A gente sabe da família de um funcionário, pessoas ligadas à sua empregada doméstica, a secretária do escritório, pessoas que você conhece aí na sociedade e que estão passando por dificuldade financeira. Essa situação, dependendo do encaminhamento da crise, pode piorar. E a gente tem o PL que foi aprovado, né, no Congresso, PL 1066 em 2020, que fala da renda mínima em razão da pandemia. Isso prevê uma renda mínima de R$600 para aquelas pessoas que trabalham na informalidade, para aquelas pessoas que estão sem renda nenhuma. E isso parece que vai ser lançado um calendário, acho que para amanhã, vai ser liberado o site, aplicativo para que as pessoas possam se cadastrar. Então, como eu estou gravando na segunda-feira, né, isso vai ser avançado agora nos próximos dias. Salvo engano, tem alguma coisa do governo federal marcado para amanhã, para esclarecer melhor como que vai ser o cadastramento. Quem pode, né, receber esse auxílio governamental? Terá direito pessoas maiores de idade, né, que não tem emprego formal ativo, ou seja, ele não está recebendo, ele está parado, seja porque perdeu o emprego já há um tempo e não tem mais auxílio, né, previdenciário, não está no seguro-desemprego, ou ele sempre trabalhou na informalidade, né, ele era vendedor ambulante, agora não pode trabalhar porque a feira que ele trabalhava é fechada e agora ele vive do quê? Né? E não recebe outro benefício, ou seja, se ele já recebe aposentadoria, auxílio saúde, BPC, né, o benefício de prestação continuada lá para idosos e doentes, que tem uma renda muito pequena. Então, se essa pessoa já recebe um salário mínimo em razão dessas condições, ele não pode receber mais os 600, aí não. Agora, se ele está sem renda, é maior de idade, ou seja, ele não está com uma atividade reconhecida, trabalha no mercado informal e não está podendo trabalhar, ele vai poder se cadastrar para receber os R$600. No caso daquelas famílias, qualquer pessoa, né, eu tinha uma renda de 5 mil e agora meu comércio parou, eu estou quase sem nada aí não. Né? Então são aquelas pessoas onde a renda familiar está aí no slide, ela não passa de 3.135, ou a renda per capita, né, dentro da família não passa de R$522 por pessoa da família. Então a gente tem um segmento social, né, é para a pessoa pobre, não é para a pessoa que tem de classe média e agora está numa situação difícil, vai pegar esse dinheiro também. Tá? Então são para pessoas pobres que trabalhavam na informalidade ou que trabalhavam formais, mas já perdeu o benefício, continua desempregado. Então são situações específicas para essa pessoa ter um mínimo de subsistência. Quem já
recebia Bolsa Família, por exemplo, né, ele vai poder migrar, já que é um benefício bem menor, né, ele vai poder migrar lá, por exemplo, de R$200 para nova renda aí de R$600 enquanto estiver vigente, tá ok? Então, nessas pessoas que já têm cadastro junto ao governo, essa migração vai ser muito mais fácil. O governo está explicando, e a tendência é que a partir de amanhã intensifique essas explicações de como fazer essa migração. Quantas pessoas por família podem receber essa renda mínima, né? Esse programa novo do governo em razão da pandemia? Até 2 pessoas por família, tá? Então, uma situação que as pessoas ganham até R$522, cada pessoa da família. Então, a mulher está desempregada, o marido tem uma renda, está trabalhando informalmente, mas a renda dele é pequena, está tirando lá R$1.000 por mês, então ele, a mulher e 3 filhos para R$1.000, ou seja, não se encaixa aí, está precisando de ajuda, pode se cadastrar para receber esse auxílio governamental. Até 2 pessoas, né, por exemplo, ele e ela, se enquadrarem nas condições, podem fazer o pedido. Isso vai ser feito em site, aplicativo do governo, tá, gente? Cuidado, alertem as pessoas para não caírem em golpe, porque nessa época tem muita gente de má fé que se aproveita do desespero das pessoas também. E, por último, né, essa verificação é feita com base nas últimas rendas dessas pessoas interessadas, e no caso da mãe solteira, é uma exceção onde uma pessoa vai poder receber 2 benefícios, né? Porque vamos supor que marido e mulher estão passando dificuldade com a família, eles poderiam receber 2 benefícios para eles e para os filhos. Vamos supor aquele caso da mulher que sozinha ela já sustenta 2 filhos, por exemplo, e daí como ela não tem o companheiro, vai ser prejudicado. Me parece que o raciocínio de fato está correto, ela precisa ser mais auxiliada, ou seja, é uma exceção que ela pode receber como se fosse o casal. Cada membro do casal receberia um salário um benefício de R$600, ela poderia receber 2, tá ok? Microempreendedor pode se cadastrar também, né? Microempresa, aquela pessoa, o microempreendedor, né, individual que trabalha sozinho, regular, mas parou tudo, está a ponto de quebrar, está com dificuldade para subsistência, também se enquadra, tá? Então, deem uma olhada no PL 1066, que na verdade se tornou lei, né, foi aprovado, já foi sancionado, e provavelmente no dia 7, né, amanhã, mas as pessoas vão ver nesse vídeo ao longo do mês, desde o dia 7 de abril vai ser melhor esclarecido e vão ser criados meios de comunicação com o governo federal, tá bom? Corrido, mas acho que trouxemos muita informação, foram citadas várias leis, vários atos normativos para auxiliar vocês, para que vocês possam repassar isso para pessoas que vocês sabem que isso pode ser útil. Então a ideia de transmitir esses conhecimentos, esses dados de forma gratuita, o único pedido que eu faço é que repassem isso para as pessoas que podem precisar disso, né? Para pessoas que você sabe que tem uma pequena empresa, está passando por dificuldade, essa questão do crédito pode ser útil para eles, passe para eles para dar uma lida e às vezes você como advogado ele já vai te contratar depois para fazer, às vezes ela não consegue, né, operacionalizar essa situação. Pessoas de baixa renda passando necessidade, a gente pode, né, instruí-los melhor, as bases legais da onde a gente vai partir para as próximas apresentações, né, foram citadas aí várias leis. Então a ideia de utilizar os slides foi para isso também, para que fique mais fácil de vocês consultarem, porque se eu ficar só falando aqui, às vezes eu não entendi direito, vou ter que voltar ao vídeo, e olhando ali fica mais fácil, né? Eu consigo anotar, ler aquilo que eu vou precisar consultar depois. Então o único pedido que eu faço é utilizem-se para melhorar, né, a nossa atividade, para melhorar a nossa realidade jurídica e, se possível, repassem para pessoas que podem ser úteis, que podem ser auxiliados com essas informações, ok? Agradeço a todos pela atenção.